Declarações feitas por Russell em 1913 sobre o ano de 1914. Está escrito: o irmão Morton Edgar publicou recentemente um livrinho muito interessante que trata da pirâmide. Somos informados de que fornece 7 provas corroborativas diferentes de que o encerramento do ano de 1914, ou seja, por volta de outubro de 1914, marcará o encerramento dos tempos dos gentios e o início do reinado milenar de Cristo, do reinado messiânico. Então aqui, Russell, ele cita Morton Edgar, que é um defensor do ensino com base nas medidas da pirâmide. Então Russell, ele acreditava nessas medidas da pirâmide como sendo datas proféticas. E aqui ele cita Morton Edgar para apoiar a data de 1914. Ele diz também: lembramos também que existe um certo paralelo entre a era judaica e a era evangélica. A colheita de 40 anos da era judaica, que marcou o ministério de Jesus, 29 depois de Cristo, terminou no ano 69 depois de Cristo. Assim como acreditamos que a colheita desta era começou em 1874 e terminou neste outono de 1914. Foi no ano seguinte, ao término dos 40 anos da colheita judaica, veio o fim da política judaica, com a destruição de sua cidade. E assim os paralelos nos levariam a supor que o ano a partir do presente terminaria este curto período paralelo, esta grande obra de desastres sobre o mundo, a derrubada das nações, isto é, a tentativa das diferentes nações de ganhar a supremacia. Então, Russell compara o período judaico, que foi do batismo de Jesus, segundo ele, de 29 até 69, quando houve a destruição de Jerusalém. Ele compara com o tempo atual, como sendo um paralelo, começando em 1874 e terminando em 1914. Ele diz mais: temos de admitir que a possibilidade de termos cometido um erro no que diz respeito à cronologia, embora não vejamos onde foi cometido qualquer erro no cálculo dos 7 tempos dos gentios, como expirando por volta de 1º de outubro de 1914. Então aqui nós notamos que Russell ele já começa a mostrar alguma dúvida se realmente a sua cronologia, seus cálculos, estão certos ou errados. Ele diz: pode haver erro. Então ele já não tinha tanta certeza. Ele diz mais: desejamos ainda, porém, reiterar o que dissemos desde o início a respeito da data do encerramento dos tempos dos gentios, a saber, que os cálculos, conforme os apresentados no volume 2, nos estudos das Escrituras, são a verdade, até onde sabemos e acreditamos. No entanto, há incerteza suficiente sobre a questão da cronologia para torná-la uma questão de fé e não de conhecimento positivo. Lembramos aos nossos leitores que nossa consagração ao Senhor não é para outubro de 1914, nem para qualquer outro momento, exceto aquele mencionado pelo Salvador: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Então aqui, mais uma vez, nós já vemos o pastor Russell já preparando o terreno, porque ele já começa a dizer que pode não acontecer aquilo que eles esperavam. Ele diz mais: dizemos que, de acordo com o melhor cálculo cronológico de que somos capazes, é aproximadamente nesta altura, que seja outubro de 1914 ou mais tarde, sem dogmatizar, procuramos certos eventos. Primeiro, o fim dos tempos dos gentios, a supremacia dos gentios no mundo. E segundo, a inauguração do reino do Messias no mundo. Os reinos da terra chegarão ao fim, e o Deus do céu estabelecerá um reino. As Escrituras não dizem que o problema virá em uma hora, ou em um dia, ou em um ano.
A sugestão é que a catástrofe que se abaterá sobre a nossa civilização será muito repentina. Mas será muito repentino se acontecer dentro de 12 meses. O dilúvio exigiu muitos dias e muitos dias para amenizar. Então aqui ele diz que se não se cumprir em 1914, poderia ser uns 12 meses depois, né? Então ele comparou ao dilúvio, que exigiu muitos dias para acontecer e para amenizar. Ele diz mais: estamos aguardando o tempo em que o governo do mundo será entregue ao Messias. Não podemos dizer que não seja outubro de 1914 ou outubro de 1915. É possível que estejamos fora do cálculo correto sobre o assunto por vários anos. Não podemos dizer com certeza. Nós não sabemos. É uma questão de fé e não de conhecimento. Andamos pela fé, não pela vista. Mais uma vez, aqui ele já começa a declinar. Ele já começa a pôr dúvida nos cálculos. Ele já começa a dizer que pode haver um erro. Então ele não sabe se vai se cumprir em 1914 ou em 1915. Quer dizer, ele já está duvidando daquilo que ele pregou durante muitos anos. Ele continua dizendo: não temos certeza se o mês de outubro de 1914 verá a igreja toda glorificada e o tempo de angústia será introduzido. Apenas dizemos: aqui estão as evidências, aqui estão as provas. Olhe para ela você mesmo e veja o que você pensa. Cabe a cada um aceitar ou rejeitar os fatos. Ele cita, então, Para se ver, Estudo das Escrituras, volume 2. Então é nesse volume 2 que ele previu que o ano de 1914 seria o fim dos governos humanos. Seria a destruição dos governos humanos. Ele diz mais: lamento profundamente ter feito esta declaração e a influência que ela está a ter, e portanto desejo neutralizar suas maldades. Embora eu tenha plena certeza de fé de que este outono é o fim da colheita e dos tempos dos gentios, fico feliz em dizer, com base no Salmo 46, Levítico 16, 20 a 24 e Mateus 20, de 8 a 16, e em vista das atividades de Elias subsequentes à sua chegada ao Monte Horebe, até que ele deixou esta terra, tenho agora a certeza da fé de que a igreja permanecerá por algum tempo depois de outubro de 1914. Então veja, ele dizia antes que a igreja seria levada antes de 1914. Aqui ele já está dizendo que a igreja permanecerá na terra por algum tempo depois de outubro de 1914. Quer dizer, ele já mudou o ensinamento, porque estava se aproximando e ele via que aquilo que ele tinha predito não se cumpriria. Ele continua dizendo o seguinte: no que diz respeito ao nosso julgamento, o ano de 1914 é o último do que a Bíblia chama de tempo dos gentios. O período em que Deus permitiu que as nações da terra fizessem o seu melhor para governar o mundo. O fim dos seus tempos marca a data para o início do reino do Messias. Como já foi salientado, não estamos de forma alguma confiantes de que este ano, 1914, testemunhará mudanças tão radicais e rápidas na dispensação como esperávamos. Está além do poder da nossa imaginação imaginar uma realização no ano de tudo que as Escrituras parecem sugerir, que deveria ser esperado antes que o reino da paz seja inaugurado. Então aqui mais uma vez ele já mostra dúvida naquilo que ele havia predito há muito tempo, né? Que 1914 seria o fim e a igreja seria arrebatada. Então aqui ele já está declinando do que ele ensinou antes. E ele continua dizendo: portanto, se a igreja estiver aqui em 1915, pensaremos que cometemos algum erro. Não compreendemos como todos eles irão morrer entre agora e o final de 1914. Como tantas pessoas em todo o mundo, pessoas como uma somente, irão todos passar para além do véu em tão pouco tempo. Então aqui, mais uma vez, ele já mostra que já não tinha tanta certeza que a igreja seria levada entre 1914 e 1915, como ele havia predito. Ele continua dizendo: portanto, tenhamos fé, mas aguardemos sua iluminação quanto aos acontecimentos. O Senhor pode permitir imprecisões aparentes para testar se nossa consagração é a cronologia ou a ele. E ele pode ser tão capaz de encerrar os assuntos muito repentinamente,
a ponto de parecer prolongá-los. Portanto, temos fé, mas aguardemos sua iluminação quanto aos acontecimentos. O Senhor pode permitir imprecisões aparentes para testar se nossa consagração é à cronologia ou a Ele. E Ele pode ser tão capaz de encerrar os assuntos muito repentinamente e a ponto de parecer prolongá-los. Portanto, temos fé, mas aguardemos sua iluminação quanto aos acontecimentos. É o que ele diz, então, relacionado às predições. Ele diz que pode acontecer, mas o Senhor pode prolongar. Quer dizer, ele já não tinha a certeza que tinha antes. E ele diz, o Israel espiritual deve primeiro ser libertado pela gloriosa mudança da primeira ressurreição. Assim, o império espiritual será primeiro estabelecido. Após esse grande evento e o tempo de perturbação incidental, virá a exaltação dos representantes do Israel natural para serem os expoentes terrenos do reino celestial. Estes serão os antigos dignos do povo hebreu, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas. Outros do povo hebreu, libertos do domínio gentil, obterão, no entanto, a sua bênção através de sua aceitação dos arranjos do reino, o que inclui a ideia de que os seus olhos de entendimento se abrirão e que reconhecerão o grande rei. Então ele mostra que a igreja, o Israel espiritual, os 144 mil, eles ressuscitariam primeiro e depois então Deus usaria Israel carnal para ser então representante na terra. Entre eles estaria Abraão, Isaque, Jacó e os profetas. Ele continua dizendo, outra coisa que esperávamos é o regresso dos judeus à Palestina. Há mais e mais agora sendo dito sobre o retorno dos judeus à Palestina, e mais interesse está sendo despontado no assunto. Quando começamos a chamar a atenção para o assunto do retorno dos judeus à Terra Santa, não houve nenhum movimento desse tipo. Tudo aconteceu desde então. Ainda não atingiu um desenvolvimento tão grande como poderíamos esperar, mas está a chegar. Portanto, quando chegar outubro de 1914 ou outubro de 1915, ou alguma outra data, o Senhor sabe, e os tempos dos gentios terminarem, não se segue que haverá uma explosão que revolucionará o mundo. Tudo em um dia. Mas acreditamos que isso acontecerá não muito tempo depois. Então ele previu aqui o retorno dos judeus à Palestina. Na realidade, esse é uma das predições de Russell que de alguma forma se cumpriu. É a única predição que ele fez que se cumpriu. O retorno dos judeus à Palestina. E ele diz, legalmente, portanto, ao judeu hoje, desde o fim dos tempos dos gentios, são concedidas as mesmas liberdades que outras pessoas. Ele não é mais pisado pelos gentios. Então, ele diz que já no tempo dele, os judeus não estavam mais sendo pisados pelos gentios, pois tinham a mesma liberdade que as outras pessoas tinham. Então, veja, aqui Russell já começou a duvidar daquilo que ele havia ensinado durante tanto tempo, que 1914 seria o fim de todas as coisas, dos governos humanos, que a igreja seria arrebatada antes de 1914, agora ele já disse que vai ser depois, e aí ele já não tem mais certeza da cronologia. Agora veja, depois disso, foi predito que a cristandade seria destruída em 1918. No livro Mistério Consumado está escrito isso, que a cristandade seria destruída em 1918. E está escrito também que em 1920 as repúblicas seriam destruídas, desapareceriam. E está escrito também nesse livro Mistério Consumado que em 1925 os judeus retornariam à Palestina e começaria o reino de Deus na terra. Então veja, os ensinos de Russell, com a chegada do ano 1914, mudaram. O que ele ensinou durante tanto tempo, quando chegou o ano de 1913, ele já começou a ver que não ia se cumprir e já começou a dar desculpas daquilo que ele vinha prevendo há muito tempo, né? Aquilo que ele predisse que aconteceria, ele viu que não ia acontecer e já começou a preparar o terreno. Da mesma forma, hoje faz o corpo governante. As previsões para 1975, da geração que não passaria, eles também foram preparando o caminho e fizeram mudanças, e hoje o ensino é totalmente diferente. Então,
Esse é o ensino de Russell em 1913 sobre o ano de 1914, mostrando assim que o que ele ensinou não tinha realmente nenhuma base na Bíblia. Inclusive ele usava as medidas da pirâmide de Gizé para dar apoio às suas profecias. Mostrou-se assim, conforme Deuteronômio 18 a 20 a 22, que ele era um falso profeta. E também os seus sucessores, como Rutherford, Fred Franz e os outros também são falsos profetas, porque tudo que previram não se cumpriu. A única predição de Russell que ainda teve um cumprimento relativo foi a volta dos judeus à Palestina. Espero que essa breve explicação seja de proveito para todos, que Deus abençoe a todos e até a próxima.